Olá, João Moranos, estamos começando mais uma videoaula nessa bagaça e a nossa videoaula de hoje é para encerrar a parte de geologia. Vamos falar sobre forma de relevo e solo. É uma videoaula mais curta, mais rápida, mas muito prazerosa. Foi ótimo. Então a gente vai falar aí primeiro chamado do relevo continental. Quais são as formas de relevo existentes aí na superfície terrestre, que a gente fala de relevo continental e relevo submarino. Então as principais formas de relevo são montanhas. O que é uma montanha? Formas de relevo que apresentam maior altitude e que podem ser de origem de dobramento ou falhamento vulcânicas e relacionada ali à erosão. Então montanhas são formas elevadas onde agentes internos têm mais ação sobre os agentes externos. Então são formas geologicamente mais recentes de grandes altitudes. Aí o que acontece com a montanha? Como ela tem pouca ação erosiva, já que geologicamente ela é recente, né? Você tem ali formas extremamente acidentadas. Quando um conjunto de montanhas estão paralelas, formando ali uma linha, né, nós chamamos de cordilheira. Por isso que a gente fala cordilheira do Himalaia, cordilheira dos Andes, etc. Então não é todo conjunto montanhoso que é cordilheira, não é toda elevação que é uma montanha. Do ponto de vista geológico, quando eu falo, por exemplo, do Pico das Agulhas Negras aqui, que eu sou em Volta Redonda, aqui perto de Resende e tal, nessa merda, aí tem um Pico das Agulhas Negras ali, 2.800 e tantos metros de altitude. Aquilo é uma montanha. Não é uma montanha, porque faz parte de uma área geologicamente mais estável. São formas de relevo mais antiga, né? Por isso que tecnicamente não pode chamar de montanha. Então não é qualquer, é um morro, sei lá que merda é aquela. Mas não é qualquer coisa que pode ser chamado de montanha. Os planaltos são superfícies que podem apresentar diferentes aspectos que resultam de trabalhos de erosão em rochas cristalinas e sedimentares. Geralmente possui aí acima de 300 metros. Então o planalto geralmente é uma área ampla, com uma altitude mais elevada do que seu entorno, né? Formada ali geralmente pelos agentes internos ali de soerguimento e abaciamento ali. Então, os planaltos, ao sofrer, são geologicamente mais antigos e ao sofrer dos agentes externos da erosão, promove esse aplainamento, formando ali grandes áreas ali. Então o Brasil não tem conjunto montanhosos recentes, cordilheiras nem grandes montanhas, né? Apesar de tecnicamente chamar qualquer merda de montanha, mas planaltos nós temos bastante. Então os planaltos, eles são chamados de acordo com a sua composição. Você tem planaltos basálticos, planaltos cristalinos e planaltos sedimentares. Já as planícies são superfícies planas, com no máximo 100 metros de altitude, formados por processos de sedimentação. Então lá lembrando de sedimentação, intemperismo, erosão, etc., que você estudou na aula passada. Que dia foi isso? Das águas dos rios, mares e lagos podem se formar em compartimentos de planaltos. E aí tem uma questão que a gente vai diferenciar planície e depressões ali. Depressões são áreas mais ou menos planas que sofreram prolongados processos erosivos, geralmente entre 100 a 500 metros de altitude, são áreas mais baixas que seu entorno. Então o que acontece? A gente não diferencia planície e depressão pela altitude. Porque você tem depressão que é mais alta que planície que é mais alta que depressão e etc. Então não é pela altitude. A gente diferencia pelo seu processo de formação. Tanto a planície como as depressões sofreram processos de sedimentação oriundos do intemperismo e da erosão. A diferença é que as planícies foram pelos processos erosivos, agentes externos, processos erosivos de intemperismo, os agentes externos do planeta, foi se aplainando, enquanto as depressões são regiões de altitudes muito mais baixas do que seu entorno, geralmente áreas de grande deposição de processos de sedimentação de rochas. Então essa é a principal diferença entre planície e depressão. E a depressão a gente pode classificar em relativa, área de altitude mais baixa em relação ao seu entorno, ou... Bom, o almoço bateu agora, hein? Perigoso até na calça ele cagar. Ou então, depressão absoluta, áreas que são abaixo do nível do mar. Com isso, a gente tem essa figura mostrando aqui, né? Um conjunto montanhoso, né? Depressão relativa, área mais baixa com processo de sedimentação entre áreas mais altas. A depressão absoluta, que seria uma área mais baixa em relação ao nível do mar, e um planalto e uma planície. Essa figura é meio tosca? Ô produção, a gente tem que combinar um negócio melhor aqui, ó. A qualidade da figura pra aula. Depois não tem nenhum inscrito no canal, ninguém assiste essa merda, por causa da qualidade do trabalho. Mas você é responsável por isso, produção. Cadê o menino do marketing? Chegou ainda não? Tá vindo? De Uber.
Temos também o relevo submarino, né? Relevo submarino, assim como o relevo continental, é formado ali a partir de processos que dão características ao fundo dos oceanos ali, com diferentes... O relevo submarino também tem imperfeições na sua formação no fundo dos oceanos e por isso também recebe denominações de acordo ali com a questão da profundidade, da forma do relevo que se encontra ali no fundo dos oceanos. Então a gente tem a plataforma continental. O que é a plataforma continental? Geralmente áreas próximo ao litoral, com até 200 metros de profundidade a partir do nível do mar, né? E é praticamente uma extensão do continente. Área geralmente de deposição de sedimentos, a maior parte vinda do continente, que tornou-se uma importante área de exploração de petróleo. Por quê? Porque a gente viu? Não, né? Vocês não viram ainda não, né? Vão ver? Não sei. Se eu der aula, de repente vocês vão ver. É mesmo, é? Que é a formação dos combustíveis fósseis como petróleo e gás natural, que se formam em áreas sedimentares, de bacias sedimentares e áreas de grande sedimentação. Então o que acontece? Na plataforma continental, a ação de sedimentação que ocasiona ali a sua formação são de processos advindos do continente. O intemperismo e erosão leva ali acarreta ali para os fundos do vale e geralmente os rios que vão desaguar no oceano é que faz esse processo de sedimentação, juntamente com as ondas do mar ali no litoral. O talude continental é um declive acentuado quando termina a plataforma continental, né, até chegar nas áreas mais profundas do solo do oceano ali. Aí a gente tem a região pelágica, com profundidade entre 1.000 e 5.000 metros. Nessa região encontram-se as formas principais de relevo submarino. Então a gente tem a plataforma continental, depois a gente tem ali a região do talude, depois vem a região pelágica e a região abissal, de acordo ali com a profundidade. E aí a região abissal possui geralmente mais de 5.000 metros de profundidade e é a região menos conhecida devido à sua grande profundidade. Lá não chega luz solar, então tem uma escuridão muito grande, frio intenso, porque não tem nenhum processo de aquecimento ali, e devido à coluna de água ser muito grande, você tem uma pressão enorme provocada ali pelo peso das águas oceânicas. Essas são as principais características aí dessa região, fazendo com que os animais que aí habitam sejam extremamente adaptados a esse ambiente bastante exótico para a existência de animais ali. Além da região abissal, nós temos as fossas abissais, que são áreas geralmente de encontro de placas tectônicas que criam vales profundos, atingindo aí as grandes profundidades que nós temos aí no oceano, chegando a 7, 8 até 11.000 metros de profundidade, como as fossas abissais lá marianas no encontro das placas lá do Pacífico. Então aqui a gente tem a plataforma continental, né? A região abissal aqui geralmente talude, mais a região abissal, e a região pelágica aqui pode ter uma formação montanhosa que gera uma ilha e tal. A qualidade dessa figura também não está muito boa. Agora a gente vai falar dos solos. O que significa o solo? É a camada superficial que cobre a crosta terrestre, produto final da ação do intemperismo físico-químico sobre as rochas minerais na sua formação, estando presentes elementos como água, gases e seres vivos, matéria orgânica. Então, o processo de intemperismo e erosão com a sedimentação ali, sob diferentes formas, leva a um substrato acima das rochas, nas formações geológicas ali na forma de relevo, e esse substrato é o solo. Assim temos o regolito ou manto de intemperismo constituído de materiais rochosos erodidos e desagregados, e o solo, que é a parte mais superficial, aonde é rica em matéria orgânica que comporta a vida, né? Que é resto de plantas, animais e bactérias, denominada humus. É sobre o solo, esse substrato acima do manto do intemperismo, que são desenvolvidas atividades como a agricultura, que precisa deste solo para desenvolver. Os vários tipos de solo que nós temos são resultado de ações de fatores como tempo, ou seja, quantidade de chuva e temperatura, se é quente, frio, se chove pouco, se chove muito. Clima, se na maior parte do tempo é seco, úmido, quente ou frio. E o relevo, se é mais acidentado ou mais plano. Toda essa combinação, juntamente com os tipos de rocha predominante ali e a vegetação, né, faz com que você tenha ali os tipos diferentes de solo que podem ter. Obviamente que a rocha mãe, ou seja, a rocha que sofreu
intemperismo e erosão que gerou aquele solo e o grau de integração influenciou também na composição daquele tipo de solo. Quanto à sua origem, podemos classificar os solos em aluviais, são aqueles provenientes da desagregação e decomposição de rochas existentes no próprio local de formação, e os aluviais, formados em virtude de acúmulo de materiais transportados pela ação das águas e dos ventos. Então esses aí são em relação à origem, como que os solos podem ser classificados. Aqui temos uma figura que mostra como que são as camadas do solo, A gente fala em horizonte. O horizonte O geralmente é a região de humus, onde está concentrado a matéria orgânica, que é a parte fundamental ali para o desenvolvimento das plantas e principalmente para a atividade agrícola que o ser humano realiza sobre os solos. O horizonte A é o solo superficial, o horizonte B é o subsolo, o horizonte C é a rocha que está parcialmente fragmentada, como essa está fragmentada ali, e o horizonte D é a rocha matriz, também chamado de rocha-mãe. E aqui nós temos um mapa do Brasil bastante colorido, da qual você não está enxergando nada agora. Abra o olho, porra! Mostrando aí os diferentes tipos de solo, A gente tem argissolos, cambissolos, chernossolos, espedossolos, gleissolos, latossolos, luvissolos, neossolos, nitossolos, panossolos, plintossolos, organossolos e vertissolos. O que isso tudo significa? Não sei. Tá aí essa porcaria desse mapa. Não vou aqui trazer conhecimento de definição de cada tipo de solo, porque em primeiro lugar eu não sei. Em segundo lugar não me interessa, e se quiser saber, procura no Google. Encerramos a nossa última videoaula dessa playlist sobre geologia. A nossa próxima playlist, que vai começar na aula de sexta-feira, vai ser sobre hidrografia. Então eu peço para você que se inscreva no canal, deixe lá seu like, coloque lá seu comentário, que com certeza eu vou responder, porque não tem nenhum comentário para responder. Então na parte que eu me dedico a responder comentário, eu não faço nada porque não tem comentário para responder. Até sexta!